Olá, amigos TV Engá, sejam bem-vindos ao programa PNL Novo Capítulo, Além das Palavras. Dando continuidade do que falamos no programa anterior sobre a aprendizagem, todo o processo pedagógico que envolve a aprendizagem, relembrando dos níveis de aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a relacionar, aprender a ser para o aprender a ter. Esse conceito lá de Delors, tão avalizado pela Unesco, onde poderíamos usar todo o processo pedagógico enxergando partes a partes, até formarmos um todo, e a formação desse todo chega naquele nosso grande objetivo interno do ter. Então, para isso, damos continuidade a esses programas e estamos convidando um profissional da área que tem como formação básica a graduação em psicologia pela UEM, com pós em gestão de pessoas pela PUC Curitiba, e formação também em Practitioner e Master Practitioner pela Sociedade Brasileira de Neurolinguística. Além desta área do conhecimento, ele é consultor, ele faz ajudas, orientações em relação a relacionamento pessoal. Nesse campo, com pós-graduação na PUC em relação à gestão de pessoas, faz dele uma capacidade diferenciada e que possa ajudar toda a comunidade. Rogério Takahashi, esse psicólogo, é uma pessoa conhecida do nosso meio e hoje irá nos ajudar a compreender um pouco melhor esse aspecto do aprender a relacionar. E dentro dessa área do aprender a relacionar, Rogério é também diretor, consultor da BNI Pujante. E então, bom dia, Rogério. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, é um prazer estar aqui. É uma honra poder falar um pouco sobre essa questão do aprender a relacionar-se. Rogério, por longa data, já atua nessa área, conhecido pelos nossos amigos, onde até pela estrutura mental, como organiza a mente em relação a ter essa atenção, a concentração para ter uma noção mais clara da compreensão do conteúdo, faz com que, ao seguir esse caminho de atenção concentrada para a compreensão, há canaliza-se dessa maneira para um pensamento correto, e esse pensamento correto conduz a uma fala correta. Então, Rogério, nessa sua experiência e com os conhecimentos que você tem, como que você tem aplicado nessa nossa realidade do Brasil 2025, onde todo o processo pedagógico, principalmente nas escolas, existe uma preocupação maior, porque não só do aprender a conhecer e fazer, mas a aprender a relacionar, já que somos seres biopsicossocial. No caso, a aplicação que eu faço, né, profissionalmente envolve principalmente a questão de empresários. Então, para o empresário, relacionar-se se torna um ponto fundamental para o seu próprio negócio, para poder obter mais sucesso, para poder obter crescimento. E justamente ao atuarmos na área de networking profissional,
faz com que observamos que muitos empresários, até advindos de formações pedagógicas, da questão das escolas, o foco no relacionamento tem diminuído com o passar do tempo. Então, até por questões relacionadas à tecnologia, até a própria pandemia que recentemente assolou o mundo, acabou acontecendo que as relações passaram do presencial para o virtual. E ao passar para o virtual, muitas das habilidades relacionadas ao relacionamento começaram a se modificar. E quando a gente trata de uma ferramenta como a que utilizamos na parte de network profissional, isso tem ajudado o resgate de muitos desses empresários, profissionais liberais, autônomos, que estavam durante esse período de pandemia reclusos e muitas vezes não conseguindo se relacionar profissionalmente, a ter uma espécie de caminho, uma metodologia onde ele pode aprender até retomar a questão do relacionamento interpessoal, como conversar com outros profissionais, como poder ajudá-los profissionalmente, e aí por meio dessa ajuda profissional, desse relacionamento, dicas que podem ser dadas, ele conseguir obter também para o seu próprio negócio essas informações. Então, quando falamos principalmente no ponto de relacionamento interpessoal para os negócios, para gerar mais oportunidades de negócios, estar trabalhando o aspecto do relacionamento faz com que tenha esse resgate, essa forma de você conversar com as pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira até mais assertiva, focada naquilo que você tem como objetivo e, consequentemente, ao você aprender esse relacionamento, até começa a ter as outras áreas que foram mencionadas aqui, do aprender a aprender, do aprender a conhecer. Então, todo esse aspecto também acaba sendo revisado por meio de sistemas como esse, onde você tem uma metodologia para aprender a como se relacionar. Rogério, a gente tem visto, e deve ser isso o resultado do que você já falou, tanto do aspecto da pandemia, quanto do aspecto do mundo digital. Há uma massa agora de informação em que, para o nosso mundo, que a gente conhece, que é o mundo mais acadêmico, e para o mundo do cotidiano das pessoas, que é o mundo comercial, essa cena que passamos nos últimos 4 anos faz com que haja realmente esse grande mal, né, que a gente está falando no nosso dia a dia, principalmente o pessoal do RH, em relação a como é que eu faço para ter pessoas, como antigamente eu achava que eu tinha, pessoas engajadas, pessoas que têm uma visão holística, ou melhor, pessoas que buscam uma harmonia na verdade, na justiça. Então, o que é isso, né? Porque no quádruplo de harmonia, justiça, verdade, o quarto item é o que a gente tem notado uma certa dificuldade para o humano administrar na modernidade, que é o amor. Então, esses 4 itens, buscando uma harmonia com a verdade e a justiça, às vezes esse desenvolvimento tecnológico, a parte digital, força bastante e acabamos esquecendo dessa perninha, deixamos uma perninha de lado, que é a perninha do amor. Então, o aprender a relacionar deve trazer, então, agora abrandar, mitigar, abaixar um pouco essas dificuldades que nós temos encontrado. Então, essa área que você atua, que sabidamente é a área do relacionamento interpessoal e intrapessoal, do nosso lado aqui da neurolinguística, nós chamamos a atenção principalmente nesse caminho óctuplo,
que é o caminho onde começa mesmo para o ser humano uma noção mais centrada, mais pensada. Tomar cuidado, então, para não fazer, e ao sentir como um ser que precisaria fazer uma reflexão, desencadeia uma ansiedade muito grande, tornando-se refém, como nós falamos, do deus Cronos. Então, há a necessidade do humano aprender a administrar isso. E aí, nessa nossa linguagem, que a gente fala, então, do aprender a relacionar, creio que a área que vocês estão atuando hoje é como se fosse realmente uma ilha de bons conhecimentos, uma ilha de prosperidade, em que possa ajudar, principalmente no mundo comercial, essa grande dificuldade hoje pelo avanço do mundo digital. Talvez, então, esse avanço digital faça o homem pensar mais como máquina e passa a ficar agora angustiado porque que não fez de uma outra maneira. Então, é muito bom esse trabalho que vocês vêm fazendo. E tem essa área do network que valeria a pena, pelo menos os nossos amigos conhecerem, assim, o que é que está se fazendo para diminuir a ansiedade, o que é que está se falando, né? Principalmente como melhorar esse relacionamento, já que a neurolinguística traz palavras maravilhosas para o conhecimento, palavras como ressignificação, palavras como stroke, palavras como, e isso é o forte, né, das pessoas que entram no campo da neurolinguística, que é o rapport. Então, dá umas dicas aí para a gente, Rogério. Analisando por esse aspecto, principalmente aplicando os conhecimentos da neurolinguística, a gente acaba observando que ter uma metodologia de network faz com que você desenvolva indiretamente todos esses aspectos citados, principalmente relacionado ao rapport, a forma de comunicar-se. E isso tem muito a ver também com o fato de, por serem grupos de empresários, eles compartilham de mesmos assuntos, principalmente com relação às dores, né? Então, as dores relacionadas a contratações, a como manter a sua equipe de trabalho, como ter essa retenção, como desenvolver essa equipe e os desafios que envolvem a parte política, a parte econômica e também dentro do próprio desafio como empreendedor, eles se percebem num mundo onde empreender, eles estão isolados. Por mais que se tenha vizinhos, por mais que se tenha parceiros, por mais que se tenha fornecedores, clientes, eles entendem que as dores muitas vezes estão ali para eles sofrerem de forma isolada. E ao se conectarem por meio de um grupo onde tem essa semelhança, eles compartilham disso, o rapport acaba sendo desenvolvido, essa sintonia entre todos os empresários ali presentes. Isso ajuda no desenvolvimento dele, porque muitas vezes algumas coisas que ele está passando naquele instante, outro empresário já passou em outro momento. Então, como reunimos empresários ali de todos os tipos de tamanho de empresa, de condições de trabalho, pessoas que têm, às vezes, 50 funcionários, enquanto tem outros que está contratando o seu primeiro funcionário. Então, isso permite-se com que compartilhe e se desenvolva todos esses aspectos. E quando você começa a enxergar essa área do rapport, essa parte do desenvolver, do sistema representacional, até como que funciona as pessoas em termos, se eu falar desse jeito, ela vai atender de um jeito, se eu falar de outro jeito, ela vai entender de outro jeito. Então, por mais que a mensagem seja a mesma, a forma de comunicar aquilo pode gerar um resultado adequado ou inadequado. Então, isso ele consegue colocar na prática ali com outros empresários, e isso ele consegue trazer, né,
para tanto o que ele tem da sua empresa, como daí levar para a sua empresa esses aspectos do desenvolvimento e, consequentemente, o que a gente observa muito dos empresários ali presentes é o quanto isso desenvolve não só ele no aspecto individual, mas aí como ele começa a se relacionar de uma maneira diferente, até mesmo os próprios colaboradores da empresa começam a notar essa diferença. Então, a gente está vivendo num mundo onde muitos assuntos são sensíveis e até a questão da retenção dos colaboradores está dependendo um pouco dessa sensibilidade. Então, eles começam a enxergar e capacitar-se melhor para lidar, conversar com esses colaboradores e dessa forma ter uma retenção melhor. Estávamos conversando, né, sobre isso, das dificuldades e o que a neurolinguística poderia fazer de fato e como faz, né, no tocante à comunicação, já que essa seria a raiz da neurolinguística. O fato da autoconsciência e ter, então, dentro de si realmente algo não está muito bem, né? O mundo, dentro do caminho da matéria, dentro do caminho desse avanço digital, a inteligência artificial realmente acelerando o Cronos, e o humano é humano, humano não é máquina. E se antigamente a máquina era lenta, hoje o humano é lento. E se o humano não aprender a ter essa autoconsciência e administrar agora essa sua capacidade, a potencialidade que ele tem de realizar as coisas, não na velocidade que o Cronos está pedindo, mas principalmente no poder criativo, no poder organizacional dentro da própria natureza humana. Então, conversando sobre isso, Rogério explicando a equipe, né, de trabalho, seria mais ou menos comparando com hoje, nessa nossa cidade de Maringá, uma preocupação muito grande em relação à segurança pública. E se lembrar, nasci aqui em Maringá, então se lembrar aquela nossa época, onde a gente brincava até 10 da noite na rua, e ali entre amigos e com pouca iluminação da rua até naquela época, mas as crianças brincavam, estavam seguras, família segura, e se por acaso aparecesse um ser estranho ali na comunidade, imediatamente todo mundo se unia e já ficava de olho e fazia esse ser sair daquele espaço. Então, lembrando daquele momento da segurança pública, dá para entender a opinião profissional do network profissional de como que poderíamos fazer essa união, o engajamento de todos, de eles se sentirem realmente pertencentes à comunidade. Que nem Maringá, nós nos sentimos pertencentes a Maringá. Só que, às vezes, o nosso vizinho está sendo assaltado na nossa frente e a gente parece que não enxerga, né? É diferente hoje. Então, estamos numa cidade enorme hoje, muito movimentada, hoje considerada uma das cidades para melhor se viver. Temos saudades daquela nossa época, da família maringaense, onde se aparecesse algum corpo estranho, né? Qualquer mal intencionado, imediatamente havia uma grita geral, uma proteção geral. Eu lembro quando meu vizinho ia para a praia, então a gente achava, até perguntava assim, vocês vão para a praia, quem vai cuidar da casa? E a vizinha, vocês, né? Porque eu confio em que a casa está ali, mas se alguém tentar entrar, vocês vão chamar a polícia. Essa confiança que existe no relacionamento interpessoal, talvez esse resgate agora para amenizar, mitigar a ansiedade, o trabalho bem feito em relação a esse network profissional possa trazer informações que vale a pena a gente chamar uma atenção sobre o que seria uma opinião temerária
e o que seria uma opinião profissional. Toda vez que vai se buscar muito rapidamente uma opinião, às vezes a gente não tem nem noção se é uma opinião temerária ou se realmente é uma opinião profissional em que podemos confiar e acreditar. A partir do instante, então, que eu imagino que é isso que vocês fazem, esse network, esse acordar cedo, reunir, conversar, estreitar um relacionamento interpessoal, gerando confiança entre seres que estão ali. Ao confiar dessa maneira das opiniões profissionais, passa a se fortalecer esse grupo. Então, é isso mesmo, né? Às vezes um profissional recém quer ser um recém-empreendedor e, às vezes, acaba caindo numa garra de uma opinião temerária e acaba se isolando, sofrendo bastante. Então, acho que estamos no caminho correto do avanço da humanidade, no tocante a está faltando esse conhecer a relacionar. Porque conhecer, ter o conhecimento, fazer, como temos hoje máquinas fazendo, estamos realmente muito além, né? Muito rápido a evolução desse relacionamento máquina e homem. E, ao mesmo tempo, melhorou o relacionamento máquina e homem e piorou o relacionamento homem com o homem, eles consigo mesmo, né? Então, pelo que eu ouvi, pelo que tem esse relato do trabalho de vocês, eu, na minha opinião, eu classificaria como é muito importante relembrar que somos um ser biopsicossocial, relembrar que nós gostamos de nos relacionar e, principalmente, saber que entre nós, a parte de eu quero reconhecer, eu quero agora agradecer tudo que eu estou recebendo de benefício, gera essa sociedade do amor. Então, é o caminho. É um caminho para combater tanto o mundo do isolamento, quanto a ansiedade que está gerando tão forte, né, na humanidade, já que nenhum homem é uma ilha. É bem interessante também que dentro dessa metodologia que a gente já trabalha, é uma metodologia criada há 40 anos, está completando 40 anos nesse ano, e foi criada nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, onde culturalmente se tem como a questão do time is money e muito relacionado ao lucro rápido, lucro incessante. E no caso, essa metodologia vai trabalhar com 3 pilares que vão até um pouco imaginando 40 anos atrás, talvez o que enfrentaríamos no período em que vivemos. Eles trabalham com um tripé de visibilidade, credibilidade e rentabilidade, onde existe uma sequência relacionada à rentabilidade não ser o primeiro, e sim o último item desse tripé. Você trabalha primeiro numa relação de network, a questão da visibilidade é o que te atrai para isso. A possibilidade de conversar com lá 30, 40, 50, até 100 pessoas é uma oportunidade única de visibilidade para você, para o seu negócio, para as pessoas te conhecerem. Em seguida vem a credibilidade, que não basta só você estar visível, mas você construir uma relação com aquelas pessoas onde elas passam a te ver e entender que você é uma pessoa de confiança, resgatando então esses conceitos relacionados à boa vizinhança, né, de pequenas cidades. Então, essa questão de vamos nos conhecer melhor, dessa forma, nos conhecendo melhor, vamos passar a nos preocupar melhor um com o outro, e aí sim vem então o pilar da rentabilidade, ou seja, buscar o lucro, buscar a forma de você ter a posse. Ele vem num terceiro momento. Depois que você já tem essa credibilidade formatada, você já tem pessoas que estão do teu lado, as opiniões temerárias passam a se afastar também nesse momento, porque você também conhece melhor os outros, você também tem mais, você acredita mais no trabalho dos outros, e dessa forma criando essa comunidade. E se for ver que é algo que foi criado
no momento onde não tínhamos toda essa tecnologia que temos hoje e a política da boa vizinhança era algo, as indicações, né, as referências entre pessoas conhecidas era algo mais comum, imagina surgir essa metodologia pensando, olha, pode ser que daqui 20, 30 anos o mundo já não seja assim e isso possa ser um futuro onde teremos que resgatar essa forma de se conhecer, essa forma de você poder relacionar-se melhor com os outros. Então, aí cria-se toda uma metodologia, uma forma em que você vai conversar, ou seja, existem treinamentos específicos para justamente pegar do beabá. Algo que não, né, se você pensar, vamos fazer network, legal, vamos começar a conversar. Conversar sobre o quê? Conversar sobre a vida pessoal, conversar sobre o que pensamos, sobre política, futebol. E é justamente aí onde entra, então, uma metodologia onde fala, olha, se você começar por aqui, já que você está num grupo de empresários, vamos começar falando um pouco sobre o que está movendo a sua empresa. E um dos pilares que é trabalhado também a questão da atitude positiva, de mesmo quando está tudo ali aparentemente ruim, aí vem então o conceito também da neurolinguística junto, você ter uma atitude positiva vai fazer com que outras pessoas ali em volta também pensem no positivo e indo para o positivo, construindo juntos uma forma de relações, não só ali entre os empresários, mas principalmente como se relacionar melhor com o seu cliente, como se relacionar melhor até mesmo com o seu colaborador. Então, às vezes a gente pega empresários que chegam num momento muito pessimista, em que às vezes a crise está batendo a porta dele. E a partir do momento que ele vê esse tipo de ação em que você vai trabalhar, então eu não vou falar da minha crise, eu vou falar então sobre negócios, como o meu negócio pode entrar num momento melhor, aí é quando ele começa a enxergar e mudar um pouco essa chave e sai do pessimismo e começa a entrar nesse lado positivo e passa então a ter a credibilidade, conhecer melhor os outros, confia melhor nas pessoas e nessa comunidade, pelo menos que se cria, se tem uma qualificação melhor nessas indicações também. E você estava falando também dos seus treinamentos, né, das palestras, e achei muito interessante porque o treinamento focado nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey traz de uma maneira muito didática e sistematizada para fazer o que a gente chama de desenvolvimento pessoal e que ele fala sobre desenvolvimento pessoal baseado em renovação. Então, muitas vezes a pessoa pensa que é só crescer. E às vezes ele já tem dentro dele algumas bagagens maravilhosas que só precisa de uma renovação ali de alguns conceitos. E se um network profissional que já tem profissionais agora que vai orientar nessa renovação, eu creio que esse é o caminho mesmo, principalmente da credibilidade. Então, se gera essa credibilidade, ele está sentindo essa visibilidade, existe um foco agora mais importante que a gente acha em relação ao mundo comercial, que é a rentabilidade. Porque muitos investem nessa, vou fazer meu desenvolvimento pessoal, mas sem muito critério, sem muita metodologia ou sistematização do que a gente fala assim, faça uma renovação dos conceitos que você também já tem. Porque você também já carrega bagagens. Fora ainda o aspecto da espiritualidade, quando a gente fala da potencialidade. Né? Deus dotou a cada um potencialidades, que são os talentos. Então, esse modo de relacionar, de ter um grupo de pessoas formando uma história, já fui, por exemplo, rotariano, e dá para entender a força rotária. É uma força mundial, né? Não é aqui, cidade de Maringá, né? Mas é o mundo
do grupo dos rotarianos. É um modelo muito bonito, principalmente no relacionamento interpessoal. Talvez a diferença que exista é que foca-se muito forte no ser humano e acaba aquele item da perninha da rentabilidade acaba girando num vazio. Então, há a necessidade do Rotary, sempre foi assim. A erradicação, né, então, da paralisia infantil. Há todo um trabalho gigantesco mundial sobre isso. Então, seja Rotary, seja Lions, existe a necessidade social desse ser biopsicossocial a enxergar isso. Então, eu faço parte do Rotary, eu faço parte do Lions, eu faço parte de um grupo social onde está fazendo principalmente o nosso lado que a gente chama da caridade das virtudes teologais. Só que essa caridade das virtudes teologais, que vai gerar dentro de mim uma sensação muito grande de, olha, estou entusiasmado, porque é assim que eu recebo a sensação do entusiasmo, estou fazendo alguma coisa, é assim que o Senhor gostaria, Deus? E ele fala, parabéns. Isso dentro de mim vem a sensação que Deus está comigo. Então eu fico entusiasmado, fazendo a caridade. E dentro da esperança de todos nós, essa virtude da esperança, toda vez que eu consigo agora fazer de uma maneira organizada, que nem você já disse do tripé, da visibilidade, da credibilidade e da rentabilidade, me sinto mais realizado. Então, estamos no mundo capitalista e esse modo como você está fazendo me parece mais lógico, mais congruente dentro da própria necessidade do ser humano. Então, é um caminho muito bom, seus treinamentos também, né? A gente tem ouvido falar das palestras, há um bom senso, uma harmonia em relação a, pessoal, nós temos que desenvolver, mas esse desenvolvimento pessoal passa por renovações. Se passa por renovações, temos como base que temos uma raiz boa, que temos que passar a enxergar também, né? E aí, desejo sucesso para o empreendimento de vocês e que o povo de Maringá possa ter essa convivência de enxergar na metáfora, quer dizer, comparando, né, da segurança pública que a gente precisa, fazermos também esse tipo de network profissional dos vizinhos mesmo, de manter uma rua mais segura, né? Do último evento aí que roubaram cobre lá daquela cidade de Curitiba, e no dia seguinte roubaram de novo, e depois roubaram de novo, mas está muito estranho isso, né? Está faltando essa rede de integrar pertencimento, e aí não há espaço agora para corpos estranhos, né? Temos esse tempo de encerramento, Rogério. Gostaria de falar, né, alguma coisa? Gostaria de agradecer a oportunidade e justamente na questão do aprender a relacionar-se, como mensagem final aí para os telespectadores, que por mais que às vezes você viva um momento em que não tenha pessoas de confiança ao seu redor, você, a partir do momento que você passa a conversar mais, passa a relacionar-se mais, buscar outras pessoas também para convivência. Então você não precisa estar somente se relacionando ali no seu núcleo como vizinhos, empresa, mas até mesmo do lado espiritual, você passando a frequentar ali a sua crença, no caso os templos religiosos, isso vai te gerar esse network, vai te gerar essa forma de relacionar-se e, consequentemente, encontrará formas de criar e fazer parte de uma comunidade onde você possa ter mais confiança em si e também confiança nos outros. Muito obrigado, Rogério, e feliz a equipe dele, né, que pode contar com o treinamento dele, esse conhecimento que pode ser compartilhado muito mais pelo lado, então, de receber opiniões profissionais. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana.
dando continuidade à neurolinguística, PNL, realmente novo capítulo, que vai além das palavras e que pede, né, para você, além de atenção, concentração, compreensão, pensar agora até no que fala, no que faz, olhando esse meio de vida que você gostaria de fazer muito bem, com a palavra final, que é o esforço. Então, esforce-se. Muito obrigado, até a próxima semana.